Olá, turma do 9º ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que todos estejam bem, estejam aí preparados para mais um dia de aula. Hoje nós iremos estudar a nossa aula de geografia, vamos estudar o cenário 2, que tem como tema a qualidade de vida e envelhecimento na Europa. Nós iremos estudar isso hoje, esse assunto sobre a qualidade de vida das pessoas, do continente europeu. Então é importante que vocês estejam aí acompanhando. Nós vamos estudar as páginas 112, a 115. Então estejam aí acompanhando a aula comigo. E vamos falar aqui um pouco sobre a qualidade de vida e envelhecimento na Europa. Então é importante que vocês estejam aí acompanhando para poder compreender aí o assunto. Então vamos lá, todos, estejam aí com seus livros em mãos para acompanhar a aula comigo. Então nós iremos aqui iniciar, então vocês acompanhem no livro de vocês, que diz sobre a questão da qualidade de vida e envelhecimento na Europa. Segundo dados da ONU, a população do continente europeu contabilizou em 2015 743,1 milhões de habitantes, distribuídos de forma desigual sobre sua superfície. Esse quantitativo representa 10,8% da população do planeta, ficando apenas à frente da Oceania. Então, a população europeia sofre atualmente com um crescimento populacional bastante lento. Ou seja, o crescimento da população da Europa atualmente tem sido lento, que começou a ocorrer com o fim da transição demográfica. Ou seja, a Europa ela superou o estágio do crescimento populacional em que as taxas de natalidade e mortalidade são bastante elevadas. Aí tá, no caso, tanto do nascimento como também o número de mortes tem sido bastante elevado. Esse fato dessa transição, tanto do nascimento como da mortalidade, é decorrente dos avanços científicos e tecnológicos produzidos pela Revolução Industrial Europeia. Ao longo de aproximadamente 200 anos, a Revolução Técnico-Científico Informacional produziu uma diversidade de vacinas, medicamentos e instrumentos que, ao lado da crescente urbanização, das melhorias do saneamento e ampliação da disponibilidade alimentar, acarretou uma queda constante das taxas de mortalidade em solo europeu. Então, aí com o avanço técnico-científico, pôde haver essa redução de mortalidade no continente europeu, ou seja, porque antes as pessoas não tinham conhecimento das vacinas, não tinham acesso às vacinas e por isso morria muitas pessoas, morria muitas crianças naquela época. Então, com o avanço, com a revolução, quer dizer, técnico-científica, informal, houve-se uma diversidade de vacina. Então, as pessoas elas tinham, esse acesso a essas vacinas, então foi havendo uma queda na questão da mortalidade nesse continente, ou seja, em solo europeu. Ademais, a multiplicação de métodos anticoncepcionais e a ampliação e melhoria nos sistemas educacionais produziu uma queda vertiginosa nas taxas de natalidade. Então aí você vai ver um contraste aí. Então, com essa revolução tecnocientífica, que foi o avanço das vacinas, houve-se o quê? Uma redução na questão da mortalidade. Só que,
com os métodos anticoncepcionais, né, houve-se uma queda, né, nas taxas de natalidade, ou seja, de nascimento. Então as mulheres elas passaram, né, a utilizar esses métodos, né, anticoncepcionais, e aí houve-se o que? Uma queda na natalidade, ou seja, no nascimento. Houve-se uma melhoria na questão da mortalidade, né, por causa das vacinas, o acesso a esses métodos que a população tinha, mas também houve essa questão da queda de nascimento. E com isso, o que aconteceu? Então, deu-se assim um crescimento populacional, né, extremamente baixo, denominado taxa de reposição, né, devido aos métodos, aos anticoncepcionais. Nesse estágio, o crescimento populacional praticamente não existe, já que a quantidade de nascidos e mortos é praticamente a mesma. Então, ou seja, nasce e morre. Então, o número tanto de nascimento como de morte praticamente é o mesmo. Então, por isso não vai haver o quê? Um crescimento. Então, nós vamos ver que isso aí vai atingir a qualidade, né, de vida das pessoas e vai haver o quê? O envelhecimento da população. Contudo, alguns países do continente já apresentam o que os demográficos denominam implosão demográfica. O que é isso? Ou seja, as taxas de mortalidade são maiores do que as de natalidade. Ou seja, morre mais gente no continente europeu do que nasce. Então, a taxa de mortalidade, elas são bem maiores do que o de natalidade, provocando uma diminuição na população europeia, ou seja, na população absoluta. Então, devido a haver esse número maior, né, de morte do que de nascimento, provocou essa diminuição aí na questão da população. Então, as taxas de mortalidade baixas são reflexo de quê? Da elevada longevidade, resultante da excelente qualidade de vida e do bem-estar social alcançado por esses países. Ou seja, né, as taxas de mortalidade que são baixas, elas são reflexos da elevada longevidade, ou seja, as pessoas estão vivendo mais, né? A expectativa de vida, né, desses países é bem elevada. Então, devido ao quê? A qualidade de vida, o bem-estar, né? As pessoas têm acesso, né, a uma boa saúde, uma boa alimentação, né? Então, com isso, né, há esse avanço, né, na questão da qualidade de vida das pessoas. E sendo assim, as pessoas estão vivendo mais. Então, por isso que diz qualidade de vida e envelhecimento na Europa. Ou seja, as pessoas estão envelhecendo, mas com excelente qualidade de vida e também o bem-estar alcançado por esses países. E o envelhecimento e declínio populacional. Então, o fechamento do período de transição demográfica, como vimos, acarretou uma queda acentuada no crescimento vegetativo, né, o crescimento natural, ou natural da Europa, e ampliação da qualidade e expectativa de vida da maioria da população dos países europeus tem ocasionando um envelhecimento progressivo de sua população. De forma crescente, cai o número de jovens no conjunto total da população e aumenta o número de idosos. E é justamente por isso, porque o número de nascimentos está sendo menor do que, né, o número de mortes. Então, com isso, está aumentando o número de idosos, né, no continente e diminuindo o número de jovens. Por isso que há esse declínio populacional. Então, essa situação se tornou aguda quando, em 2007, a população europeia de idosos acima de 65 anos superou a de jovens com idade inferior a 15 anos. Então, o número de idosos superou ao número de jovens.
fazendo a ONU prever que a partir de 2050 o percentual de idosos será cerca de 1/3 maior do que a de jovens com menos de 15 anos. Então, o número de idosos será bem maior. Prevê, que a partir de 2050 o percentual de idosos será, maior do que a de jovens com menos de 15 anos. Então, aqui na imagem, vocês estão vendo, a gente pode observar aí, aqui nós temos uma imagem que tem aqui uns idosos. E aí, com isso, o que acontece? A redução da mão de obras e ampliação dos gastos sociais. Acompanhe aí comigo, na 113. Então, o baixíssimo crescimento populacional europeu desencadeou uma série de consequências desastrosas. A mais séria é a diminuição da força de trabalho. Atualmente, em virtude do envelhecimento da população, a Europa conta com 4,4 pessoas com idade ativa ou de trabalho para cada pessoa com 65 anos ou mais. Viu? Só para você ver aí a diferença. Segundo estimativa, esse número deverá baixar para 3,1 em 2025. E para apenas 2,1 em 2050. Já não bastasse a insuficiência do quantitativo da população economicamente ativa, os governos de diferentes estados europeus enfrentam outros graves problemas. Que problemas são esses? A redução de arrecadação e o aumento do número de aposentadorias, e despesa com programas sociais, principalmente para a parcela cada vez mais significativa da população idosa. Esse fenômeno pode pôr um fim ao bem-estar social vivido durante a maior parte do século XX por diversos países da Europa. Então, com isso, com o número de idosos aumentando nesse continente, isso fez com que os governos de diferentes estados europeus enfrentassem outros graves problemas, que era o quê? Com a redução de arrecadação e o aumento do número de aposentadorias. Porque quanto mais idosos, maior será o número de aposentados. E também vai ocorrer o que? A despesa com programas sociais, principalmente para a parcela cada vez mais significativa da população de idosos. Então, que eles têm que oferecer um bem-estar, para essa população. Então, com isso, o continente, ele termina perdendo na questão econômica. Por quê? Porque precisa de pessoas com idade ativa para trabalhar e os idosos não vai mais, Ele não vai ter mais essa força para trabalhar, então ele vai apenas o quê? Ele vai se aposentar e ali viver do seu aposento. E com isso, o país, ou seja, o continente, ele termina sofrendo as consequências econômicas devido o número de idosos aumentar no continente. Aí nós temos também a questão da imigração e natalismo, que é um dos fatores que ao longo dos últimos 50 anos amenizam a crescente diminuição da força produtiva nativa europeia e a constante imigração de habitantes das regiões próximas da Europa. Esse fato começou com a reconstrução do espaço econômico e social do continente europeu após a Segunda Guerra Mundial. Essa questão dos imigrantes. Inicialmente, França, Grã-Bretanha, Alemanha e Itália, países que produziram um acelerado crescimento econômico e social dentro do espaço europeu, começaram a receber imigrantes de países vizinhos, como Portugal, Espanha, Turquia, Grécia, cujas economias não apresentavam o mesmo crescimento, portanto, não podiam absorver a totalidade da produção em disponibilidade para trabalho. Então, esses são os países vizinhos que ocupou esse espaço europeu. Posteriormente, com a formação da União Europeia
e ampliação do modelo do desenvolvimento socioeconômico, a maioria de seus membros passou a receber quantidades de imigrantes cada vez maiores, né, aqui para o continente europeu, que os países vizinhos, né, migravam para esse continente. Então, essa nova fase da imigração foi inaugurada com a queda do Muro de Berlim, que aconteceu em 1989, e o fim do Bloco Socialista, com o esfarelamento da União Soviética em 1991, que foi estudado, né, no 8º ano. A Europa Ocidental passou a receber muita gente que se deslocava de país ex-socialista em busca de quê? De qualidade de vida e oportunidade de emprego. Na última década do século XX, milhares de poloneses, húngaros, lituanos, romenos, ucranianos, entre outros, penetravam em países como Alemanha, Inglaterra, França, Itália, Espanha e Portugal, ou alguns de forma ilegal, o que fez com que algumas nações adotassem medidas mais fortes para impedir a migração, né? O caso nós temos aqui no continente americano, nos Estados Unidos, ele reforça a questão das fronteiras para evitar pessoas entrarem nos países ilegalmente. E foi isso que aconteceu no continente europeu, né? Eles reforçaram, adotaram medida mais forte para impedir a imigração para o continente europeu. Então aqui está mostrando aqui no mapa abaixo, né, essa questão aí sobre as imigrações, né, dos países vizinhos ao continente europeu. Necessitado de força de trabalho político de alguns países enxergaram essas migrações de forma complacente, mas as migrações legais foram se multiplicando, principalmente de população não europeias, criando um clima de desconfiança e animosidade, principalmente com africanos, asiáticos e latino-americanos, que passaram a ser responsabilizados pelo desemprego dos nativos da Europa, além de outros transtornos econômicos e sociais. Então vieram série de fatores, né, com essas imigrações para o continente europeu. Então aqui vocês viram aqui um pouco sobre a questão da qualidade de vida, né, envelhecimento da Europa, que isso acarretou uma série de fatores, né, prejudicando, né, o continente devido a essa questão do envelhecimento da população e também da questão da imigração para esse continente. Então, vocês irão realizar, viu, para concluir esse assunto, as atividades das páginas 115 a 120. Viu? Então, vocês façam a atividade e depois estejam enviando para mim. Então, essa foi nossa aula de hoje. Fique com Deus e até a próxima aula.